Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu hoje resolvi falar sobre a psicanálise. A psicanálise exatamente na minha história de vida. Em primeiro lugar, eu sou formado na área de artes e direito, mas fiz mestrado em artes e doutorado em ciência da comunicação. Nesses dois últimos mestrado e doutorado, perdoe-me, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com a psicanálise. No mestrado, com Piaget e o jogo, uma vez que Piaget ele se fundamenta bastante na formação do símbolo da criança para estruturar a ideia de como o jogo é simbólico nas perspectivas freudianas do inconsciente, ou na linguagem do inconsciente, ou na consciência existente, possível. No doutorado, eu trabalhei com Jean Baudrillard, que é um filósofo francês já falecido e que ele trabalha desde a sua primeira obra, Sistema dos Objetos, sobre a questão do consumo, do simulacro, do real, do hiperreal, etc. Nele, eu observei que ele, ora, usa a psicanálise para apoiar as suas narrativas argumentativas, ora, ele faz uma espécie de chute na psicanálise, no sentido de dizer que ela não ofereceu aquilo que se esperava. Pelo contrário, alienou o sujeito mais ainda, né? O que eu não, absolutamente não concordo. Bom, mas e aí? E você? Eu comecei a fazer formação em psicanálise, não cheguei a concluir, até porque, por recomendações da própria psicanalista, estava interferindo no meu processo analítico. Eu fiz cerca de 40 anos, entre pequenas paradas, grandes paradas, mas a maior parada foi em torno de 6 meses, né? E houve, portanto, algumas paradas. Mas nada como a psicanálise para tentar me traduzir, tentar me dizer, tentar me desilenciar-me para que eu me escutasse. Portanto, a psicanálise, ela no seu set, numa clínica, eu deitado ou sentado, eu estabelecia uma relação com o psicanalista, seja mulher, seja homem, em geral foram mulheres, e ela, eu diria que ela foi uma espécie de, ela me propiciou, aliás, uma tradução de quem eu sou. Desde perguntas como, mas por que eu me chamo Paulo? Né? De onde vem Paulo? Como Paulo foi formatado? Como é que Paulo chegou ao que chegou? Né? Como é essa relação de Paulo com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos? Né? Por que angústia? Por que alegria? Né? Por que, às vezes, momentos de depressão? Né? E por aí vai. A psicanálise, portanto, no meu entender, foi de suma valia para a meu sorrimento, para eu entender essa construção deste sujeito, da minha subjetividade. Eu diria que a psicanálise também me levou ao estudo da semiótica, uma vez que Freud ele é um precursor da semiótica no sentido de que foi o maior estudioso da comunicação inconsciente do sujeito, do homem, e ele já deu demanda de que o inconsciente era uma linguagem. Portanto,
quando ele vai estudar a fala, a catarse feita na escuta psicanalítica, ele está privilegiando o sentido, o significado, ou o significante, se quiserem, uma perspectiva de Saussure, né? Mas Lacan depois é que vai ampliar esse campo. Ele e o Júlio Kristeva, né, eu diria que são os grandes vão propiciar a expansão. Né? Nada foi tão intenso que a psicanálise chegou aos cursos de letras, né? Chegou ao direito, no sentido de mostrar as fraturas existentes não só na lei, que está posta em palavras, como no discurso daquele que está submetido à lei, ou aquele que cometeu um crime ou uma contravenção. Né? Portanto, a psicanálise ela é algo que está encravado em todos nós. Nada é tão psicanalítico do que a própria publicidade. A publicização não é só a publicidade enquanto de um produto, é de ideias. Portanto, a mídia de um modo geral, ela produz uma inculcação nesse sujeito, fazendo uma demanda de fomento do comportamento desse sujeito. E vende. Né? Ela vende por essa emolduração, por esse esculpir do sujeito ao que ela quer, o que a mídia quer, o que a publicidade quer. Todo sujeito é um sujeito da falta, né? Como diz a psicanálise, como diz Lacan. E nada é mais concreto do que a falta, é a própria linguagem, essa aqui que eu estou falando. Isso é a prova da falta. Falar é uma tentativa de dizer o que me falta, de me explicar, de me propor como um sujeito. Todo sujeito ele se constrói nessa base da falta e cria diante do real, do simbólico e do imaginário. Mas eu não queria me alongar muito. Eu queria mostrar a vocês como a psicanálise perpassa todos os campos sociais, todo o campo político, né? Todo o campo econômico, né? As tecnologias, né? Estão perpassadas, né? As tecnologias da inteligência são uma espécie de quase que farsa dessa estrutura do sujeito, da criação do sujeito. O grande problema é que as tecnologias da inteligência não têm desejos. Ela tem desejo daquele que produziu, mas ela não tem desejos e mutações. Portanto, após 40 anos de psicanálise, muitas vezes o psicanalista não sustenta até o final, porque chegou ao limite dele, o que é natural. Né? Quer dizer, ele não dá conta mais da demanda desse sujeito, há limites que ele tem. Ou, por outro lado, o próprio, analisando, também se propõe a dizer: chega, por aqui nós ficamos. Né? Quem fala disso muito bem, né, é a literatura. Né? Quer dizer, a literatura ela é exatamente uma representação desse sujeito do inconsciente, desse sujeito do consciente. Né? Portanto, a linguagem, né, ela está toda emaranhada, trançada por fundamentos do inconsciente. Ou daquelas, dentro da perspectiva russa de Bakhtin, quer dizer, aquelas vozes que me vêm à cabeça, né? Aquelas lembranças, esse imaginário. Né? Portanto, a gente trabalha com o imaginário, com o real e com o simbólico. Quer dizer, o real não existe. Existe isto, aqui, agora. Está sendo dito por uma imagem e por palavras. Né? Para finalizar, eu gostaria então de dizer que
a psicanálise é fundamental dentro de uma estrutura do sujeito humano. E eu convidaria todos a buscarem, caso necessitem, porque nem todos necessitam. Né? Não há dor, incômodo, para outros, sim. Né? Então, é fundamental que a gente, quando necessitando de um alívio, de um incômodo, nos procuremos. E todos nós, a grande maioria, sofremos de algum incômodo. Né? Essa é a vida. A vida nada mais é do que essa travessia. É uma grande travessia. Eu, então, aqui sublinho outra vez. Respeitemos a psicanálise e busquemos-la sempre. Até a próxima. Aonde nós poderemos fazer um trânsito entre a psicanálise, a filosofia, né? Porque ela se constitui um modus do saber. Né? Portanto, ela é filosofia também. Né? Ela não é uma ciência exata, como nenhuma ciência é exata. Né? Todas as ciências não são exatas, porque o homem não é exato. Né? Eu fico por aqui e a todos um bom começo de mês. Até logo.